Olá, sou o professor Vitor Razi, do Departamento de Psicologia da UFMG, e eu vou dar continuidade ao nosso curso de Métodos Quantitativos em Psicologia para o primeiro semestre da graduação em Psicologia na UFMG. O nosso assunto hoje é sobre a sessão de participantes de um projeto de pesquisa ou de um artigo, de uma dissertação, de uma tese. Então, a sessão sobre subseção, sobre participantes, geralmente é o primeiro componente da sessão de métodos de um estudo. Essa nossa aula de hoje é mais curta do que as outras, então nós não vamos dividir, são só 23 slides. E os tópicos que nós vamos ver são a caracterização da amostra, o critério Brasil, os critérios de seleção, a amostragem e o tamanho amostral. Então, caracterização da amostra. Então, sempre que a gente vai fazer um projeto ou vai descrever os resultados de um projeto, quer seja sob a forma de um artigo ou de forma de uma dissertação, uma tese, a primeira subseção da seção de métodos são os participantes. Antigamente se chamava amostra, hoje em dia se chama participantes. Na psicologia também não se usa mais o termo sujeitos de pesquisa, são participantes. Então, nessa caracterização da amostra, a gente vai colocar o número de participantes, o tamanho da nossa amostra, a idade, com a média e o padrão ou a amplitude de variação, com idade de tal a tal ano, o ano escolar, em que, no caso de crianças, como são as características, as amostras que a gente trabalha, o sexo, como o sexo tem só 1 grau de liberdade, a gente só coloca um sexo, geralmente coloca o sexo feminino, por quê? Porque se você sabe que 55% dos indivíduos são do sexo feminino, os outros 45% inevitavelmente vão ser do sexo masculino. E sexo não é gênero, é diferente. Bom, as características sociodemográficas, a gente usa o critério Brasil, que nós vamos ver o que é, e uma outra característica sociodemográfica importante é a escolaridade, que se associa com renda, nível socioeconômico. Então, frequentemente pode ser interessante a gente anotar também a escolaridade dos pais. Se a gente está fazendo um estudo de comparação de grupos, é importante definir os grupos em função de uma variável critério. Então, a gente vai dizer qual é esse critério, como esses grupos foram formados. Então, se a gente está estudando crianças, está interessado em dificuldade de aprendizagem escolar, a gente pode ter um grupo de crianças sem dificuldade, um grupo de crianças com dificuldade em matemática, outro com dificuldade em leitura e outro com dificuldade mista. E aí nós vamos definir os critérios de inclusão, de exclusão, quer dizer, quem entra, quem não entra no estudo. Nós vamos descrever também a nossa estratégia de amostragem, que pode ter sido por conveniência, sistemática ou aleatorizada. Nós vamos discutir isso aí depois. E a gente tem que fazer também uma descrição de como foi calculado, como foi estimado o tamanho amostral necessário. Então, o critério Brasil. O critério Brasil é uma escala que é usada pela Associação Brasileira de Pesquisas, principalmente na área de marketing, que pergunta lá uma série de características para o indivíduo relacionado ao nível de escolaridade, renda, confortos que a pessoa tem em casa e assim por diante. E aí vai classificar as pessoas conforme o nível de renda. E aí vai ser classificação, A, B1, B2, C1, C2, DE e assim por diante.
E, então, A é uma minoria da população brasileira, a maioria vai ficar aqui, né, entre B1 e C2, tipo 75% da população brasileira fica aqui. Nos estudos que a gente tem feito até agora, a gente tem procurado usar sempre que possível, né? Nem sempre quando você faz estudo em escolas você consegue usar o critério Brasil, porque para isso você precisa entrevistar a mãe ou o pai, então nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas esse é um critério, espécie assim de padrão ouro que a gente usa para o nível socioeconômico aqui no Brasil e tudo indica, né, minha experiência é de que ele funciona muito bem. Nós vamos ver com mais detalhes depois quando a gente falar sobre os instrumentos. Além disso, a gente pode usar alguns outros critérios adicionais que podem ser importantes dependendo da finalidade que a gente quiser do nosso estudo. Então, um colega em São Paulo fez um estudo sobre questão da saúde nas crianças durante a pandemia e ele usou um critério que eu achei muito interessante, tá? Que é o acesso ao seguro saúde privado. Então, isso é um indicador, né, de que a pessoa tem já um certo, vamos dizer assim, bem-estar, uma certa estabilidade financeira que lhe permite, né, adquirir um seguro saúde privado, né? A acessibilidade digital é outra questão, né? E agora, durante a pandemia do Covid-19, isso novamente foi ressaltado. Nem toda a população brasileira tem acesso, né? A maioria das pessoas tem acesso através do celular, mas através dos computadores, poucas pessoas têm acesso à internet, e isso dificultou bastante, né, a questão, né, do ensino remoto e em alguns segmentos, principalmente na escola pública, acabou inviabilizando totalmente, né? E a gente sabe das dificuldades relacionadas, né, com o ensino, educação remota digital, que nós estamos lutando com isso aqui, né, inclusive por falta de alternativa viável. E o critério mais usado e que eu acho mais interessante é o número de anos de escolarização formal. Quando a gente conversar sobre estatística, nós vamos ver por que é importante usar o número de anos de escolarização formal. O número de anos de escolarização formal ele consiste no seguinte: a gente pergunta para a pessoa quantos anos você teve na escola, inclusive os anos que você repetiu. Então, vamos supor que a pessoa concluiu o ensino médio, mas ela repetiu um ano no ensino fundamental. Então, ela vai ter 13 anos de escolarização formal. 9 do ensino fundamental, mais 1, mais 3. Tá? Se ela, depois do ensino fundamental, entrou e fez um ano de faculdade, ou 2, aí ela vai ter 14 ou 15 anos de escolarização formal. Por que isso é importante? Porque fornece uma medida contínua que é altamente associada à renda, ao nível socioeconômico. E é melhor do que a alternativa, né? Dizer se a pessoa tem ensino fundamental incompleto, completo, ensino médio completo, completo, graduação completa, incompleta, pós-graduação. Por quê? Porque essas medidas que a gente coloca dessa maneira, elas são categoriais, então elas não permitem que se faça determinadas estatísticas, que são chamadas de estatísticas paramétricas, que são estatísticas mais poderosas, mais robustas, e aí a gente acaba perdendo um monte de informação por causa disso. Então, eu considero que esse critério dos anos de escolarização formal, se a gente não tem, né, não pode usar critério Brasil, pode fazer uma pergunta, é uma pergunta interessante. Tá? Bom, aí a gente tem um outro aspecto que é o critérios de seleção, critérios de exclusão. Isso é outra coisa que causa muita confusão, porque a gente também só tem um grau de liberdade. Quer dizer, se você tem
se você define critério de inclusão, tudo que não se encaixar naquele critério vai ser, obviamente, excluído. Tá? Mas a questão que tem é assim, ó, o critério de inclusão, ele enfatiza a especificidade da amostra que você quer investigar. Tá? Então, o critério de inclusão, ele ajuda a gente a identificar a população que é relevante para a nossa pesquisa. E a gente pode definir isso em termos de características sociodemográficas, nível socioeconômico, escola pública, escola privada, ano escolar, ou características clínicas, se a pessoa tem algum problema de saúde ou não tem, intervalo de tempo, então nós vamos investigar as crianças que nasceram em um período de 6 meses, 1 ano, de tanto a tanto, né? O local, que pode ser definido em termos, né, da cidade, do bairro, do estado, e assim por diante. Os critérios de exclusão, eles privilegiam a parcimônia, né? Seriam subconjuntos da população que não são investigados por alguma razão. Tá? Então, uma razão é relacionada à probabilidade de perda amostral, que você não consiga localizar, ou que você não consiga com que a pessoa participe do estudo, né? A ausência de confiabilidade, porque a pessoa não consegue dar uma resposta para a pergunta que você está fazendo, uma variável confundidora, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência intelectual, se a pessoa tem autismo, né? Se a pessoa tem uma deficiência neurosensorial, né? Dificuldade de audição, de visão, tudo isso são fatores que podem levar a uma confusão, né, no seu estudo. Tá? Então, a gente tem que pensar direitinho quais são os possíveis confundidores no estudo que a gente está delineando, tá? E colocar, né, que os dados dessas pessoas não são analisados. Excluir não quer dizer excluir assim socialmente, rejeitar a pessoa. Quer dizer, excluir quer dizer que às vezes a gente até analisa, coleta o dado de uma pessoa, mas aí depois a gente vai ver que aquela pessoa tem determinadas características que é melhor a gente não incluir na análise. Né? No caso de estudos biomédicos, né, tem que levar em consideração também o risco de efeitos colaterais. Né? Se você for fazer uma intervenção que tem determinados riscos e que tem um grupo que é mais vulnerável a esse risco, então a gente deve ter cuidado com isso aí. Tá? Então, algumas sugestões aí para nossa hipótese, né, de uma associação entre velocidade articulatória e memória de trabalho em crianças. Se eu fosse, né, planejar um estudo, eu colocaria como critério de inclusão definir a idade, o ano escolar, ambos os sexos, escolas públicas e privadas na cidade de Belo Horizonte. Tá? Excluiria, né, deficiência intelectual, porque a inteligência é um fator que interfere, né, no desempenho cognitivo, autismo, porque esses meninos com autismo podem ter inteligência normal, mas frequentemente eles têm dificuldades sociais e motivacionais que vão interferir com a participação deles. Tá? O transtorno de conduta, né? Crianças que têm comportamento antissocial, comportamento agressivo, isso atrapalha muito, né? Diminui demais a confiabilidade, né, dos instrumentos que eles estão respondendo. Obviamente, né, isso restringe, né, a generalizabilidade do nosso estudo. Tá? Se eu uso esse critério de exclusão transtorno de conduta, eu não posso generalizar esses resultados para os meninos que têm transtorno de conduta. E depois
uma deficiência neurosensorial grave, ou seja, cegueira, surdez, que não possa ser corrigida por algum tipo de aparelho, óculos, aparelho de audição, alguma coisa desse tipo. Né? Bom, a amostragem é uma das coisas mais difíceis que tem, e é onde a gente apanha muito e é onde a gente mostra o profissionalismo. Tá? Nós vimos no módulo sobre delineamento que um aspecto importante da validade do nosso delineamento é a generalizabilidade, ou seja, a capacidade de generalizar os resultados da nossa amostra para uma determinada população-alvo. Eu acho esse slide aqui bonitinho, né? Que ele ilustra bem isso em relação à população norte-americana, né? Então, vamos supor que um pesquisador quer generalizar para a população norte-americana. Isso se chama população teórica. Qual é a população que ele tem acesso? Bom, ele não vai ter acesso a toda a população americana, vai ter acesso a uma determinada região, ou algumas regiões. Né? Isso aqui, então, vai ser chamado de a população de estudo. E aí, como é que você vai ter acesso a essas pessoas? Né? Qual é a estratégia que você vai usar para recrutar essas pessoas para participarem do seu estudo? Então, isso eles chamam de arcabouço de amostragem, a gente pode chamar simplesmente de estratégia de amostragem. E aí, depois de aplicar essa estratégia de amostragem, a gente tem uma amostra que a gente gostaria, né, que ela fosse o mais representativa possível da população teórica, né, no sentido da gente assegurar a validade externa, né, validade de generalização do estudo. Para isso, né, um requisito importante, uma maneira de assegurar isso, é fazer uma estratégia de amostragem aleatória, fazer algum tipo de sorteio, tá? No qual todas as pessoas da população teórica tenham a mesma chance, a mesma probabilidade de serem recrutadas. Tá? Então, antigamente, né, uma técnica que era usada era você pegar a lista telefônica, né, atribuir números e fazer um sorteio. Tá? Isso pode ser. Na prática, às vezes, isso aí é muito difícil. Né? Em alguns estudos, como, por exemplo, no censo ou no exame, né? no PISA, todas essas pessoas participam do estudo. Bom, então, a amostragem, né, é a garantia da validade externa. Então, você tem uma população, você amostra dessa população, você chega a alguma conclusão, aqui você faz observações empíricas, faz um teste estatístico, chega a uma conclusão, então você quer que essa conclusão generalize de volta, ou seja, que ela seja aplicável àquela população teórica que você quer investigar. Existem inúmeras estratégias de amostragem, né? Os pesquisadores são extremamente criativos. Se vocês forem livros de metodologia quantitativa, você vai ver que tem umas 2 dúzias de estratégias diferentes. Aqui eu vou colocar para você simplesmente as estratégias mais comuns. Né? Então, a estratégia mais usada, que é a estratégia que nós usamos, né, com mais frequência, porque ela é a mais confortável, né, é chamada estratégia de conveniência. Na estratégia de conveniência, os participantes são selecionados com base na sua disponibilidade. Né? Então, uma maneira de fazer estratégia de amostragem de conveniência, que está sendo muito usada, é você colocar um anúncio nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Antigamente se colocava nos jornais. Ou você bate
na porta das escolas, conversa com a diretora, vê se ela aceita que você vai fazer o estudo. Aí você procura, né? Eu vou pegar uma escola desse bairro, outra escola do outro, outra escola do outro, mas a gente não está fazendo um sorteio, porque nem todas as escolas têm a mesma probabilidade de serem recrutadas, né? De serem amostradas. Ou então a gente escolhe assim, né, por conveniência, né? Diz assim, ó, tem um aluno, né, que o Estado, iniciação científica, vai fazer a coleta de dados, e aí ele vê quais são as escolas no bairro em que ele mora e vai lá conversar com essas escolas. Então, obviamente, né, esse tipo de amostragem ele tem uma capacidade, uma validade externa muito reduzida. Tá? Então, a gente procura ter uma amostra o maior possível, né? Controlar muito bem os critérios de inclusão e de exclusão para que a gente consiga definir uma amostra mais homogênea, mas sim, eu já comentei antes, né? Não existe um estudo perfeito. Você tem esses 4 tipos de validade: validade interna, externa, de construto e estatística. Algum tipo de validade dessas 4 a gente acaba tendo que sacrificar, porque não tem condições logísticas, humanas, né, de considerar todas by the book, né, como elas precisariam ser feitas. Né? Então, na amostragem sistemática, que é muito usada na área da saúde, os indivíduos de uma lista são selecionados com base em algum critério. Então, pacientes consecutivos. Então, você trabalha lá no ambulatório de esclerose múltipla, aí você vai dizer que você vai pegar todos os pacientes que vierem fazer primeira consulta no período de tal a tal. Quando o volume de serviço é muito grande, você vai dizer, não, nós vamos convidar todo terceiro paciente. Ou você está trabalhando em uma clínica de esquizofrenia, aí você vai convidar para participar todo paciente que estiver recebendo o diagnóstico de esquizofrenia. Os outros que já têm o diagnóstico há mais tempo, ou então você vai justamente avaliar esses e assim por diante. Então, isso é uma amostra sistemática. Também é uma amostra muito usada e, vamos dizer assim, ela é melhor que a amostragem por conveniência. Tá? E, por fim, a amostragem aleatorizada, que é o padrão ouro, que é o que a gente gostaria de usar. Os participantes são sorteados a partir de uma população-alvo, de modo que todos tenham a mesma probabilidade de ser selecionados. Tá? Então, vamos supor que a gente quisesse fazer um estudo sobre o desempenho escolar das crianças de Belo Horizonte. Então, a gente teria que fazer uma série de coisas, né? A gente teria que primeiro ver quantos por cento das crianças estão em escolas públicas, quantos por cento estão em escolas privadas. A gente precisaria ter uma lista, né, para sortear essas escolas. Então, você vai sortear uma certa percentagem de escolas. E você já está fazendo uma amostra aleatorizada, estratificada, porque a gente não tem uma lista de todos os alunos das escolas privadas. Talvez na Secretaria da Educação se conseguisse uma lista de todas as matrículas no sistema público, mas dificilmente a gente consegue isso no sistema privado. Aí a gente tem que sortear as escolas, e principalmente, né, em função da sua distribuição geográfica, de maneira que você tenha, né, todas as regiões da cidade representadas. Aí você vai na escola e vai fazer uma lista dos alunos, né, do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e assim por diante. Então, isso é uma estratégia de amostragem aleatorizada que pode ser bem difícil, né, de fazer, tanto que a gente não consegue fazer, porque, né, você tem que uma equipe, né, que vai se deslocando de uma escola numa região da cidade para outra região da cidade, assim por diante. Por causa disso, quando um estudo adota esse tipo de amostragem, a gente tem que valorizar esse estudo, porque isso realmente é um indicativo de qualidade metodológica. Tá?
Na psicologia tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte, né? Esse problema da amostragem, ele é levado muito a sério na psicologia diferencial e muito pouco a sério na psicologia experimental. Isso representa, né, diferenças, né, de filosofia, de objetivo, de abordagem dessas duas grandes tradições da psicologia científica, que são a psicologia diferencial e a psicologia experimental. Então, qual é o interesse da psicologia diferencial? Como o nome diz, a gente está interessado em ver como os traços psicológicos se distribuem na população. Então, aqui a gente quer ver a variabilidade em termos da inteligência, em termos de características de personalidade, ou quaisquer outras características que a gente quiser investigar. Por causa disso, é extremamente importante, né, na psicologia diferencial, que a gente tenha uma amostra representativa, que não tenha o que se chama de uma restrição de amplitude da nossa amostra, que a gente está deixando uma fatia importante de fora. Tá? Então, os autores, né, os pesquisadores que trabalham nessa perspectiva da psicologia diferencial, eles prestam muita atenção, capricham muito na amostragem representativa. Na psicologia experimental é diferente. Tá? O objetivo da psicologia experimental não é identificar peculiaridades individuais, não é identificar como determinadas características se distribuem na população, e sim o objetivo da psicologia experimental é identificar aquilo que as pessoas têm em comum. A psicologia experimental está interessada em identificar a arquitetura cognitiva que caracteriza todos os seres humanos, né, independentemente das suas características geográficas, culturais e assim por diante. Então, a gente está interessado em trabalhar com os nossos participantes de estudos psicológicos experimentais como se eles fossem representantes da espécie humana. Eles são espécimes humanos. E aí não interessa muito, né, determinados limites, porque o nosso interesse não é observar a particularidade, sim, o interesse é em generalizar. E, então, você pode dizer que a psicologia diferencial, ela prioriza, né, a validade externa. E a psicologia experimental, não é que a psicologia diferencial não se interessa pela validade interna, mas a psicologia experimental confia muito na validade externa, ou seja, no controle de variáveis, nos critérios de inclusão, nos critérios de exclusão e assim por diante. De um modo geral, isso tem funcionado, né? Essas duas perspectivas elas não são excludentes, né? Quando a gente tem resultados, né, obtidos através de uma abordagem concordantes com os resultados obtidos através da outra abordagem, a gente chama isso de validade convergente. Isso é muito legal, tá? Porque, assim, se a gente investiga a partir de uma determinada perspectiva e encontra um resultado, ele não pode ter certeza se esse resultado realmente corresponde a alguma realidade ou não, porque nós não temos nenhum método, né, de corroborar a hipótese. Nós só temos métodos para refutar a hipótese. Então, significa que aquela hipótese com a qual a gente está trabalhando é poderosa o suficiente para não ter sido refutada. Agora, se você observa, né, que pesquisadores vindo de uma tradição intelectual distinta, partindo de pressupostos distintos, né, chegam num resultado que é convergente, isso aumenta muito o valor desse resultado e aumenta o nosso grau de confiança nele. Bom, por último, né, o último é o tamanho amostral. Tá? Então, uma coisa extremamente importante quando a gente vai programar um estudo é saber se o número de indivíduos é adequado, né, para testar a hipótese que a gente está querendo testar.
Essa questão do tamanho amostral, ela tem, inclusive, implicações éticas. Tá? Por exemplo, se eu estudo uma amostra muito grande, muito maior do que o necessário, eu vou encher a paciência de um monte de gente convidando para participar do meu estudo sem necessidade. Tá? Se eu estudo uma amostra muito grande, eu corro o risco também de que eu obtenha significância estatística, né, para resultado de uma magnitude muito pequena. Né? Então, por exemplo, se eu correlacionar o tamanho do sapato com a inteligência da pessoa e examinar, sei lá, 10.000 pessoas, talvez eu encontre uma correlação de 0,10 entre o tamanho do sapato e a inteligência. Essa correlação até pode ser significativa. Isso é só um exemplo bobo, né? Mas uma correlação de 0,10 é 1% da variância, ela não tem significado teórico, prático nenhum. Tá? Então, você pode ter um resultado que ele é estatisticamente significativo, mas que ele não tem uma relevância teórica, prática, clínica e assim por diante. Por outro lado, se eu estudar uma amostra muito pequena, menor do que seria necessário para atingir significância estatística, eu vou estar errando, porque eu posso deixar de detectar um efeito que ele existe, que ele é real. Por exemplo, que uma determinada droga, por exemplo, que a cloroquina, possa ser útil, né, no tratamento inicial, né, da Covid-19 e assim por diante. Tá? Então, os pesquisadores, né, analisam essa questão do teste de hipótese a partir dessa grade aqui, que a gente leva em consideração e nos ajuda a entender a relação que existe entre o tamanho amostral, né, e o poder estatístico. Poder estatístico é a capacidade de detectar um efeito quando esse efeito existe. Né? Então, vamos supor que você fez um estudo, né? No seu estudo você aplicou um teste estatístico, o seu estudo mostrou que a hipótese nula é falsa. A única coisa que a gente consegue fazer com o teste estatístico é mostrar que a hipótese nula é falsa. Se a hipótese nula não foi demonstrada a sua falsidade, a gente tem que aceitá-la. Se a gente demonstra a falsidade ou a probabilidade muito reduzida da hipótese nula, a gente aceita a hipótese verdadeira, não porque a gente tenha qualquer estimativa da probabilidade da hipótese verdadeira, simplesmente por exclusão, naquela coisa do você tem duas opções, pode ser verdadeira ou falsa, se você mostrou que é falsa, você aceita a verdadeira. Então, isso é o resultado da sua pesquisa. O resultado da pesquisa ele pode bater com o resultado da população ou não. Se você aceitou, né, rejeitou a hipótese falsa e na população a hipótese falsa é rejeitada, ou não existe também, você chegou no resultado correto. Tá? Se você aceitou a hipótese, excluiu a falsa e aceitou a verdade, se você não rejeitou a falsa, e na realidade o que ocorre é isso, então o resultado é correto. Se você rejeitou a falsa e aceitou a verdadeira, e isso corresponde ao dado da população, você tem o resultado correto também. Agora, logicamente, você tem outros dois tipos de erro, que os estatísticos inventaram esse nome, né? Erro de tipo 1 e erro de tipo 2, e que é uma confusão, pelo menos para mim, foi uma confusão danada, eu levei uns anos para conseguir entender, não entender, mas saber o nome, o que quer dizer. Então, o que quer dizer o erro do tipo 1? O erro do tipo 1 quer dizer que eu tenho um resultado falso positivo. É que o meu estudo mostra que tem um efeito, que a hipótese nula é falsa, mas na realidade a hipótese nula é verdadeira. A probabilidade de ocorrência, né, desse erro de tipo 1, ela é chamada de alfa.
Tá? E a gente define isso arbitrariamente como sendo em torno de 5%. Daí que vem, né, esse P menor ou igual a 5%. Então, isso é uma questão convencional. Na ciência, a gente aceita que um determinado resultado, tá, ele indique, né, que a hipótese nula é falsa quando ele tem uma probabilidade, quando a probabilidade de ocorrência da hipótese nula é menor do que 5%. Isso é convenção, isso é arbitrário. Já se chegou a usar, tempos atrás, uma hipótese de 10%, mas aí o pessoal chegou à conclusão que esse valor de P de 10% é muito grande e leva a muito erro. Então, alfa, né, o P, é uma estimativa da probabilidade de que a gente cometa um erro de tipo 1. Né? O erro do tipo 1 é quando a gente acredita ter encontrado um efeito e esse efeito não existe. Tá? Bom, o que é o erro de tipo 2? O erro de tipo 2 é quando a gente acredita que não existe o efeito, tá? E, na verdade, o efeito existe. Tá? Então, a gente acha que a hipótese nula é verdadeira e, na verdade, a hipótese nula é falsa. Tá? A probabilidade de ocorrência desse erro de tipo 2 é chamada de beta. Tá? E ela é fixada arbitrariamente em 80%. Quando você vai fazer o estudo, você depende das suas características. Você pode querer um beta de 90%, um beta de 80%. Então, existe uma relação tipo gangorra aqui, né? Quanto mais exigente for o seu alfa, menor vai ser a sua probabilidade de detectar, a maior probabilidade de cometer um erro do tipo 2. Quanto maior for o seu beta, ou seja, a probabilidade de achar o resultado correto, beta, desculpa, é o erro tipo 2 menos a probabilidade de encontrar a resposta correta, menor vai ser a probabilidade que você tenha significância estatística. Então, você fica numa gangorra. Se você aumenta a exigência de beta, você diminui a probabilidade de encontrar o resultado. Se você aumenta a exigência de alfa, você diminui a probabilidade de detectar um efeito quando ele, de fato, existe. Tá? Bom, isso tudo depende do tamanho da amostra. Tá? Os tipos de erro mais comuns que tem, assim, quando você tem uma amostra muito pequena, aumenta a sua probabilidade de cometer um erro de tipo 2. Quando você tem uma amostra muito grande, tá, você aumenta a probabilidade de cometer um erro de tipo 1. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio, tem que encontrar um balanço. E esse equilíbrio, esse balanço é encontrado através de técnicas estatísticas, que a gente não vai entrar detalhe aqui agora, né? Mas que são baseados em modelos da distribuição populacional dos scores, as probabilidades de ocorrência, né? Da frequência, né? Dos diversos traços na população e assim por diante. Então, para dar um gostinho mais intuitivo disso, né? Nós vamos mostrar a distribuição, né, de uma variável em duas amostras. Né? Vamos supor que isso aqui pode ser o desempenho escolar, né? Que você tem lá um determinado teste de consciência fonêmica, por exemplo, em crianças que têm um desempenho escolar normal, e o desempenho do teste em crianças de consciência fonêmica em crianças que têm dificuldade de leitura. Então, você vê que existe uma diferença entre as médias desses dois grupos. A amostra B dos controles vai melhor que a amostra A. Só que existe uma sobreposição. A separação entre essas duas amostras, ela não é total. Existe um grau de sobreposição entre elas que vai induzir a erro. Então, se o desempenho do indivíduo estiver aqui, a probabilidade de ele ser classificado como pertencente à amostra B é nula.
Tá? Se ele tiver aqui, a probabilidade de ele ser classificado como pertencente à amostra A é nula. Mas se ele tiver aqui, tá? O score dele tiver aqui, então, ele pode tanto pertencer à amostra A quanto pertencer à amostra B. Por outro lado, se ele tiver aqui, ele também pode tanto pertencer à amostra A quanto pertencer à amostra B. Então, aqui, esses tracinhos, né, quadradinhos cor-de-rosa e verde, mostram o beta e o alfa, que é a probabilidade do erro de tipo 1, né? E a probabilidade de você dizer que tem um efeito quando, na verdade, o efeito não existe, a probabilidade de erro de tipo 2, você dizer que o efeito não existe quando, na verdade, ele existe. Então, isso aqui vale, né? Quer dizer, está representado para uma diferença entre as médias que é muito pequena. Então, quando você está trabalhando com isso, o seu beta vai ser muito grande, o seu poder estatístico, né, que é o inverso do beta, vai ser pequeno. Tá? Bom, se você aumenta a separação das médias, né, o grau de sobreposição aumenta e você diminui, né, a probabilidade de cometer tanto o erro do tipo 1 quanto o erro do tipo 2. Então, quando você tem uma amostra desse tipo, uma sobreposição alta, você vai precisar de mais indivíduos na sua amostra para detectar um efeito. Quando você tiver uma distribuição desse tipo, né, você vai precisar menos indivíduos na amostra para detectar o efeito. Isso é indicado por esses valores, né, de alfa e de beta, que existem cálculos estatísticos, né, que a gente vai utilizar para estimar, né, o tamanho da nossa amostra. Então, vocês veem como o tamanho amostral ele vai depender da magnitude do efeito, ou seja, da diferença das médias, considerando o desvio, né, a variância que existe em torno dessas médias. Né? Quando o efeito for menor, você precisa de mais gente. Quando o efeito for maior, você precisa de menos gente. Então, um parâmetro importante que nos ajuda a estimar o tamanho de uma amostra que a gente vai precisar, tá, é a magnitude do efeito. Então, vejam, nesse estudo aqui que a gente já comentou, do Nicholson, né, de 1981, ele observou uma correlação significativa entre a velocidade de leitura de palavras e a capacidade de armazenamento de palavras na memória de curto prazo. E essa correlação ela foi altíssima, 0,98, tá? Para todas as faixas etárias. Bom, então isso indica que ele pode ter uma amostra relativamente pequena para chegar nesse resultado. Olha aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só com 16 indivíduos de diferentes faixas etárias ele conseguiu esse resultado fantástico. Quando tem um resultado bom demais, assim, a gente acaba desconfiando, porque a gente vai ver na prática, né, que isso não é bem assim. Então, essa magnitude do efeito, né, o tamanho da correlação, ela vai ser um indicativo importante para a gente estimar a magnitude, o tamanho da amostra que a gente vai precisar. Isso pode ser feito de diversas maneiras. Né? A maneira mais prática que tem é a gente pegar uma tabelinha estatística. Todos os livros de estatística, no final, eles têm uma seção de apêndices. Esse aqui é um livro que eu gosto muito, que é o livro da Portney. Né? E aí você tem o tamanho amostral necessário para um coeficiente de correlação. Então, aqui você tem o poder estatístico, 0,70, 0,80, 90. Tá? E aqui você tem o alfa. O alfa pode ser unidirecional ou bidirecional. O que significa isso? O alfa unidirecional significa que eu vou considerar só um lado da curva.
O alfa bidirecional significa que eu tenho que levar em consideração a probabilidade dos dois lados da curva normal. O que quer dizer isso? Quando eu sei que a correlação é positiva, que eu sei que a velocidade de leitura aumenta e a capacidade de memória aumenta, então eu tenho uma correlação positiva. Então eu posso trabalhar só do lado positivo e posso usar um alfa unidirecional. Tá? Por outro lado, se eu não tenho certeza disso, se eu sei, por exemplo, um estudo mostra que a correlação é positiva, outro estudo mostra que a correlação é negativa, aí eu tenho que trabalhar com um alfa bidirecional. O alfa bidirecional vai exigir um tamanho amostral maior. Então, a gente tinha visto ali que a correlação no estudo do Nicholson era 0,98. A probabilidade que a gente, no nosso projeto simulado, encontre esse mesmo resultado é muito baixa. Tá? Eu não vou dizer para vocês qual foi o resultado que nós obtivemos em 2019, mas eu só vou ilustrar o cálculo estimativa considerando se o R fosse 0,40 e a gente considerasse um alfa bidirecional com uma... aqui está errado, desculpa. Eu errei esse negócio aqui, não vai ficar aqui mesmo. Com tamanho, com um poder estatístico de 80, a gente precisaria aqui de 46 pessoas. Por outro lado, se a correlação fosse 0,50, a gente precisaria só 23 pessoas para chegar nessa conclusão. Se a gente usasse o alfa unidirecional, que a gente poderia usar, uma correlação de 0,40 seria igual a 37, com 0,50 seria igual a 22. A diferença é pouca. Tá? Então, essa estimativa do poder estatístico, né, permite que a gente faça, né, uma previsão de que para obter correlações dessa ordem de magnitude aí, entre 0,40 e 0,50, a gente vai precisar administrar o nosso protocolo em pelo menos em torno dos 40 indivíduos, tá? Para que a gente possa ter um resultado que seja estatisticamente significativo e não cometer um erro de tipo 2. Hoje em dia a gente consegue fazer isso de uma maneira muito mais fácil, né? Você vai lá na internet, tem um monte de nerd, né, que colocou isso, né? E aí você simplesmente tem que preencher os slots aqui e aí você diz, olha, qual é a probabilidade bicaudal? Então, a probabilidade é 0,05, nosso beta. Então, a probabilidade de detectar, de rejeitar a hipótese nula. O beta, a probabilidade de detectar um efeito, de não cometer o erro de tipo 2. E a nossa correlação 0,50, ele implementou a fórmula, né? Ele vai aplicar a fórmula que está aqui e vai chegar a esse resultado aqui, que são 29. Por outro lado, se a nossa correlação for de 0,40, nós vamos precisar de 47 indivíduos. Tá? Então, essa é uma parte extremamente importante, né, do delineamento amostral, da seção de métodos. E quando a gente manda o projeto para o comitê de ética, se você não colocar isso, eles vão mandar o projeto de volta, porque isso tem implicações éticas importantes, né, do ponto de vista do número de pessoas que você vai perturbar para participarem do seu estudo e também da probabilidade de detectar um resultado correto, né? De não contribuir com o ruído científico, sim contribuir com algum resultado que seja significativo, relevante, né? Correto. Então, era isso que eu tinha para falar sobre subseção de participantes do estudo. Agradeço muito a atenção de vocês. Nossa próxima sessão vai ser sobre os instrumentos de medida e os procedimentos de medida.
Muito obrigado.